Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Ministra, Senhora e Senhor Secretário de Estado. A igualdade de oportunidades para homens e mulheres é um princípio essencial da democracia que tem consagração constitucional. Os diplomas que hoje estão em discussão no Parlamento tratam de matéria que é, sem dúvida, estruturante no funcionamento da democracia representativa e relevante para o exercício de direitos e liberdades políticas fundamentais, o aumento da participação das mulheres na vida política e a sua representação em cargos de dirigente na administração pública. Mas, em primeiro lugar, não podemos deixar de reiterar e denunciar a hipocrisia política que estas iniciativas legislativas revelam. Estas propostas de lei vêm aqui ao Parlamento por iniciativa de um governo que em 19 ministérios apenas tem 3 mulheres no exercício de cargos de ministras. O governo, que tem cerca de 16% de representação feminina, apresenta ao Parlamento um órgão em que existe 33% de representação feminina, uma proposta para aumentar os níveis dessa participação. Senhoras e senhores deputados, bem prega Frei Tomás. Faz o que ele diz e não o que ele faz. E é isso que se passa aqui hoje. Consideramos que o Governo tem muito pouca legitimidade política para nos fazer presente estas propostas de lei aqui ao Parlamento. Mas, senhoras e senhores deputados, para o PSD, uma sociedade democrática, madura, assenta na participação equilibrada de homens e mulheres, em que a igualdade de oportunidades é uma garantia. As mulheres representam cerca de 52% da população e chegaram ao mercado de trabalho, chegaram às universidades, chegaram à investigação científica, à magistratura, chegaram aos cargos dirigentes e chegaram de per si. E aquilo que constatamos é que essa dinâmica social não teve correspondência no nível da representação na tomada de decisão política e económica. As mulheres, ainda que em maior número, recebem menos que os homens, trabalham mais sem serem pagas e têm menor representação nos órgãos de decisão. E por isso o Partido Social Democrata não nega a pertinência da Lei da Paridade em vigor, que consideramos que constituiu uma alavanca social importantíssima para fomentar a participação feminina e corrigir os desequilíbrios da subrepresentação nos órgãos de tomada de decisão. Mas reiteramos que é muito curioso que um órgão como o Parlamento, que tem cerca de 33% de mulheres no exercício de funções, esteja a discutir uma lei vinda de um governo cuja percentagem de mulheres ronda os 16%. Isto é absolutamente incongruente e agrava-se ainda mais quando o governo, nestas propostas de lei, nada dispõe sobre si próprio, nem propõe obrigar-se a si mesmo, nem propõe autorregular-se. Mas, senhoras e senhores deputados, seria muito interessante que o Governo começasse por dar o exemplo e seria um contributo importante e mais sério para este debate. O Partido Social Democrata sente-se confortável neste debate. Somos um partido que defende a igualdade de oportunidades entre todos os cidadãos e, como seu corolário, a igualdade entre homens e mulheres. No anterior Governo fizemos aprovar uma resolução do Conselho de Ministros que estabeleceu a obrigatoriedade de adoção de planos para a igualdade nas empresas públicas do Estado e estabeleceu também como objetivo a presença plural de mulheres e homens nas nomeações para os respectivos cargos de administração. O PSD, no anterior Governo, fez aprovar a Lei Quadro das Entidades Administrativas Reguladoras, que impôs a representação mínima de 33% de cada sexo na designação dos conselhos de administração e a alternância de género no cargo de Presidente do Conselho de Administração. O PSD fez ainda constar na lei que regula o setor financeiro, um setor ainda predominantemente masculino, a obrigatoriedade de adoção de uma política de recrutamento plural, fixando objetivos para a representação de homens e mulheres. O PSD fez aprovar o novo regime jurídico do setor público empresarial, que estabeleceu a presença de homens e mulheres na composição dos órgãos de administração, bem como a promoção da igualdade e não discriminação no âmbito da sua responsabilidade social. E, portanto, senhoras e senhores deputados, estamos muito à vontade neste debate porque, paulatinamente, fomos trabalhando pela igualdade e promovendo a igualdade entre homens e mulheres e orgulhamos-nos disso.
Mas reconhecemos naturalmente que esta é uma tarefa inacabada. E relativamente a estas iniciativas aqui em discussão, o PSD vai entrar no debate em sede de especialidade e contribuir para corrigir soluções que nos parecem demasiado desajustadas e nem sequer são execuíveis. É por demais evidente a impossibilidade de aplicação prática do limiar dos 40% relativamente às mesas dos órgãos deliberativos das autarquias locais, cuja composição é de 3 elementos, e o mesmo se diga relativamente aos vogais das juntas de freguesia, cuja composição, tem que terminar. Vou terminar, Sr. Presidente, é na grande maioria do país de apenas 2 elementos. Senhoras e senhores deputados, o que fica aqui hoje particularmente evidente é esta contradição insanável. E o PSD considera que o Governo não tem moral para propor à Assembleia da República o aumento de 33% para 40% da cota feminina, quando nada nos diz sobre si próprio e quando, na realidade, tem um Conselho de Ministros com apenas 3 ministras, no total 19. Bem prega Frei Tomás, disse.